Primeiramente, eu quero agradecer ao convite de estar aqui essa noite. O tema proposto para nós esta noite, irmãos, é o poder da prece. Primeiramente, conceituando alguns pontos que às vezes para alguns que estão aqui hoje sejam banais pelo conhecimento adquirido ao longo dos anos, pelo estudo da doutrina, mas também nós temos que reconhecer que para algumas pessoas elas podem estar vindo na casa pela primeira vez. E como eu vou falar de algumas palavras que são um pouco técnicas, usadas pela doutrina espírita, eu entendo que seja interessante a gente tentar fazer esse nivelamento para fins de que todos possam compreender de uma forma uníssona o que nós vamos dialogar hoje. Então, a gente começa primeiramente conceituando, quem somos? Nós somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados, logo somos alma. Kardec muito bem conceituou esses dois termos de forma distinta, essas duas categorias, para fins de didática. Porque o professor Kardec, ele era um ser muito didático. Então ele pensou, não, se o espírito está encarnado, eu não vou ficar falando espírito encarnado e espírito desencarnado. Então, o espírito é aquele ser imortal que está sem o corpo físico, ele está desencarnado, ele está na erraticidade. E o espírito que estiver encarnado, estiver preso ao corpo físico, que é a nossa condição humana hoje, ele bem mencionou que deveria ser chamado de alma. Então, somos espírito e alma ao mesmo tempo. Mas, para fins de didática, por estarmos encarnados, nós somos alma. Além de sermos alma, meus irmãos, nós não podemos esquecer que nós estamos imersos ao mundo espiritual. Esse mundo espiritual ele é composto de um mundo visível e de um mundo invisível. Então nós temos um mundo material, que é o visível, esse que nós vemos, que nós percebemos, o que nós sentimos, as coisas que nós tocamos, os bens materiais que nós temos. Este é o mundo material e nós estamos imersos a ele nesse momento. Mas além do mundo material, nós também não podemos esquecer que existe um mundo imaterial, que é o mundo invisível. É aquele que nós não vemos, nós não tocamos, nós não percebemos, mas esses dois mundos estão imersos no mesmo lugar. Estamos aqui, no mundo material, porque estamos almas, digamos assim, presas nesses corpos de carne. Alguns doutrinadores, geralmente, eles utilizam o termo que nós, almas, estamos encarcerados, porque esse não é o nosso lugar de origem. Né? O nosso lugar de origem como espíritos é fora do corpo. Mas para que nós possamos ficar fora do corpo por muitos e muitos anos, nós primeiro precisamos evoluir, né, meus irmãos? E estamos aqui exatamente para isso. Bom, já conceituamos que somos espíritos, que somos almas imortais, que nós estamos num plano que é material e imaterial ao mesmo tempo. O imaterial nós não conseguimos ver, tocar e perceber. Para aqueles que são médicos, essa percepção ela é um pouquinho mais tranquila. Preciso também, para aqueles que ainda não sabem ou às vezes não conhecem, dizer para vocês o que vem a ser o fluido cósmico universal. As pessoas dizem assim, nossa, mas essa palestrante, ela fala de alma, ela fala de mundo imaterial, agora ela vai falar para a gente de fluido cósmico universal. Para que tudo isso? Daqui a pouquinho vocês vão entender, porque todos esses temas estão diretamente relacionados à prece, que é o tema principal da nossa noite. Então, o que vem a ser esse fluido cósmico universal? Esse fluido cósmico universal, ele está imerso nesse mundo imaterial, porque nós não conseguimos ver com os nossos olhos humanos esse fluido cósmico universal. Para facilitar para os irmãos que ainda não têm conhecimento mais aprofundado da doutrina, um exemplo muito prático que eu posso dar é como se nós, humanos, de corpos físicos, estivéssemos dentro do mar, como os peixes. Imaginem que o mar, que é uma água, a água ela é transparente, translúcida, é esse fluido cósmico universal, é essa energia que nos acolhe, que nos envolve, a qual nós estamos imersos nela. Eu acredito que eu me fiz compreender com esse exemplo do mar e do fluido cósmico universal. Um outro conceito que eu acho importante a gente entender é conexão e sintonia.
Esse eu acho que fica bem fácil para a gente hoje, que nós estamos no mundo moderno. Nós temos os telefones, nós temos rádio há muito tempo, né? A rádio FM, AM, mas eu acredito que o nosso telefone é o exemplo mais próximo da gente para que eu possa conceituar para vocês o que vem a ser essa conexão e essa sintonia. O que é a conexão? Pensem na internet. A internet não é algo que a gente não vê, mas que ela nos conecta com alguma coisa. Ela nos conecta no momento em que nós abrimos uma tela no nosso celular com uma página do YouTube. Ela nos conecta com plataformas do tipo Google, com WhatsApp. Aí está a conexão e também a sintonia. No momento em que a internet possibilita essa conexão, a gente entra em sintonia com esse canal. Então, imaginem que nós somos um aparelho celular e nós vamos entrar em conexão com outro canal. Eu acho que a partir desses conceitos iniciais, a gente vai conseguir compreender um pouquinho melhor que a prece, ela está envolta em todos esses conceitos iniciais que eu achei importante trazer para vocês. Nesse sentido, a gente começa falando assim, após esses conceitos todos, do nosso querido Allan Kardec. Allan Kardec, como todos sabem, ele é o nosso codificador. Então ele escreveu, ele organizou as obras espíritas para que hoje nós pudéssemos estudá-las e compreendermos a realidade ao qual nós estamos imersos. Na lei de adoração, Kardec pergunta aos espíritos superiores, aí vocês me permitam fazer a leitura. Na pergunta 649, Kardec pergunta aos espíritos: o que consiste a adoração? Os espíritos respondem para ele: na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima a sua alma de Deus. Quando os espíritos respondem isso para Kardec, já nos dá um norte gigante. Porque se há uma lei e ela chama lei de adoração, poxa, mas como que eu vou colocar em prática a lei da adoração? Aí que vem o nosso tema de hoje, meus queridos irmãos, a prece. A prece nos conecta. A prece, por meio da prece, nós podemos colocar em prática a lei da adoração. Nesse sentido, nós podemos afirmar para vocês que a lei da adoração está gravada em nós, na nossa consciência. Porque nós, enquanto almas que somos, nós temos uma consciência imortal de todas as experiências e conhecimentos que nós trazemos de outras vidas. Então, nesse sentido, os espíritos, ao afirmarem para Kardec que essa conexão, essa adoração, ela é para com Deus, o nosso Criador, o nosso Ser Supremo e nós, a criatura, é algo muito importante para nós. Principalmente porque Kardec não para nessa pergunta para com os espíritos, nessa fase da lei de adoração. Ele ainda pergunta para os espíritos na questão 641. Permitam-me a leitura. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? E os espíritos respondem a Kardec: não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que acima deles há um ser supremo. Como eu bem disse há 2 minutos atrás, nós trazemos em nós essa consciência da adoração. Ela está intrínseca em nosso ser. Nesse momento em que nós já conseguimos compreender que existe uma lei de adoração e que essa lei de adoração ela pode ser colocada em prática por meio da prece, eu acho muito interessante que nós podemos compreender que o que é a prece então, Eliane? Nada mais é do que essa conexão nossa para com Deus, para com os espíritos superiores, para com os espíritos amigos, para com os nossos irmãos desencarnados que já não estão aqui conosco. A prece, ela é capaz de nos elevar e nos levar até eles, principalmente a Deus. Porque quando nós fazemos uma prece, a ideia é que nos elevemos até Deus, que nos aproximemos dele. Por isso, às vezes, aqui mesmo na casa espírita, nessa e em outras, quem está fazendo uma prece, fecha os olhos, e a primeira fala que ele diz: elevemos o nosso coração a Deus, acerenamos o nosso coração.
que é para a gente entrar nessa conexão com esse ser supremo que nos criou. Bom, dito tudo isso, nós já falamos da conexão, nós já falamos da importância e nós já falamos da adoração. Mas para que serve a prece no final das contas? Né? Ela tem que ter um motivo, ela tem que servir para alguma coisa, além de servir para cumprir a lei da adoração. Né? É um questionamento que a gente faz, Eliane, mas então para que serve a prece? Serve só para eu adorar a Deus? Não, absolutamente não. Além de adorar a Deus, nos ligar aos irmãos de esferas superiores e aqueles aos quais nós amamos, nós temos que compreender que a prece, ela tem 3 pilares essenciais. Os 3 pilares são adorar, agradecer, louvar, adorar, agradecer e pedir. Então esses são os 3 pilares essenciais da prece. Adorar, agradecer e pedir. Louvar a Deus, né? Adorar. Mas nós também precisamos pensar que há 2 caminhos para a prece. O que a prece não é, para que ela não serve e para que ela serve. Quem aqui nunca, pessoa, fez uma prece e falou, Senhor, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Senhor, me ajuda a comprar aquela casa dos sonhos, aquela mansão linda, não sei o que e tal, né? Senhor, ajuda eu a comprar esse carro, né? A gente sempre pede coisas materiais, que a espiritualidade não é capaz de nos dar. Pense, se toda prece voltada para Deus dissesse, Senhor, me ajuda a ganhar na loteria. Quanta gente faz prece, gente, pedindo para ganhar na loteria? Todo mundo estava milionário, né? Então, para essas coisas materiais, corriqueiras, que não... Eu acho que eu posso usar esse termo com vocês, que não servem para a nossa evolução, a prece não serve. Então, para que a prece serve? Se ela não serve para todas essas coisas materiais, corriqueiras do dia a dia, que não nos eleva, que não nos faz evoluir, que não nos faz progredir, ela deve servir para alguma coisa. Para que então que realmente a prece serve? Como eu já bem disse, ela serve para nos elevar, para nos aproximarmos do nosso Criador. E principalmente para nós termos mais intimidades com os nossos irmãos desencarnados, já que a maioria de nós não consegue vê-los, mas por meio da prece nós conseguimos nos comunicar com eles. Do mesmo modo que nós conseguimos elevar o nosso pensamento e nos comunicar com o nosso anjo da guarda, ou guia espiritual como queiram, com Jesus, com o Mestre Jesus, com Deus, com os irmãos benfeitores de elevação superior, para que venham ao nosso auxílio, nós também podemos fazer preces voltadas aos nossos irmãos queridos que partiram, que as preces, elas podem chegar a eles como não podem. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês essa situação da prece, atingir ou não os nossos irmãos que já partiram. Então, já que nós estamos falando para que a prece serve, eu gostaria de trazer alguns exemplos. Vamos imaginar um marinheiro à noite, numa tempestade, em que um dos faróis do barco dele apaga. E a tempestade, e o vento, e a chuva, e os raios e os trovões, e ele está longe da costa ainda, ele não conseguiu chegar até a costa. Meus irmãos, vamos pensar, o que seria prudente a esse marinheiro? Fazer uma prece e pedir para Deus que pare a chuva imediatamente, porque ele ainda está no mar, não conseguiu atracar? Ou será que ele vai pedir para Deus força, esperança, Senhor, me auxilia, para que eu ligue o outro refletor? O que esse marinheiro quer? Ele quer que Deus mude uma lei natural da natureza ou auxilie ele? Auxiliar ele é trazer a luz. Vocês conseguem compreender como essa explicação que faz uma comparação, ela faz uma comparação de modo que ela clareia na nossa mente para que serve a prece? A prece também serve para trazer até nós a luz. Ela não serve para mudar as regras da justiça divina. De modo algum nós podemos pensar nesse momento quando fazemos a nossa prece. Nós temos que pensar que a prece jamais vai afastar de nós
as nossas provas. Não é para isso que ela existe. Esse não é o desígnio principal da prece. Um outro exemplo interessante que eu também acho que eu posso passar para vocês seria o seguinte: às vezes nós nos encontramos desanimados, fracos, desiludidos com algumas situações corriqueiras de nossas vidas, e é como, aí eu volto à comparação do nosso celular. É como se nós fôssemos um aparelho celular e a bateria nossa está chegando no limite, está quase no zero. Lembra que eu falei para vocês da conexão? Então, o que nós fazemos nesse momento? Nós fazemos uma prece, nós elevamos o nosso pensamento, nós pedimos o auxílio do nosso Pai. Para quê? Para no momento da prece nós nos conectarmos a Ele, da mesma modo que nós conectamos o nosso celular na tomada e o nosso celular começa o quê? A carregar, a subir, a bateria começa a se recarregar. A mesma coisa acontece com nós, meus irmãos. Nós fazemos a prece, nós pedimos a Jesus com todo o nosso coração: Senhor, me auxilia nesse momento. Senhor, me ajuda a passar por isso. Senhor, que os espíritos amigos, eles possam me auxiliar nesse momento de modo a me intuir, para que eu passe, Senhor, por essa provação. E aquilo traz para nós uma energia, porque, meus irmãos, o momento em que nós nos conectamos com Deus, isso eu não preciso falar para vocês, vocês sabem, todos que estão sentados aqui em algum momento de suas vidas já fizeram uma prece, num momento de extrema desespero, no momento em que precisava de um acalento, precisava de um abraço amigo e não tinha, mas fez uma prece. Jesus deu esse abraço amigo, renovou suas baterias. Nós não podemos falar de prece sem falar de Jesus, né, meus irmãos? Afinal de contas, há mais de 2000 anos, foi Ele que nos ensinou a orar. Acho que todos aqui se recordam dessa passagem. Para os que não conhecem ou não se recordam ou ainda não tiveram oportunidade de ler, Mateus nos conta em seu Evangelho que em um dos sermão do monte, Jesus ensina a fazer uma prece. Ensina os seus seguidores a orar. Então, nesse sentido, eu quero trazer para vocês que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 6 também, além da prece para o Pai, que Jesus nos ensina a chamar o nosso querido Deus, o nosso Criador de Pai, Ele também nos ensina como nós devemos fazer uma prece. Me permita uma leitura. E Jesus diz, segundo Mateus: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto lhe recompensará publicamente. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por falarem muito, serão ouvidos. Então, Jesus, quando nos diz isso, o que Ele quer dizer para nós? Entra no teu quarto, mas Eliane, eu posso ir em qualquer lugar, eu não preciso entrar no meu quarto e fechar a porta. Claro, Jesus não quis dizer, Jesus, Ele falava conosco por meio de parábolas, por meio de símbolos. Então, quando Jesus fala, entra para o teu quarto, Ele pede para nós nos concentrarmos. Não necessariamente temos que entrar para um cômodo fechado e fechar a porta. Nós podemos orar no trânsito, quando estamos dirigindo, nos direcionando para algum lugar, no ônibus. Nós podemos orar na fila do banco, no nosso trabalho, quando chegamos, para que o ambiente fique harmonizado. A todo momento, meus irmãos, é possível se concentrar, parar por 2 minutos, elevar o pensamento a Deus e sim fazer uma prece onde quer que você esteja. Bom, prosseguindo, segundo Mateus, Jesus, assim como nós, Ele também teve que passar pela provação da carne, porque assim Ele quis. E quando Ele passou pela provação da carne, momentos antes do seu Calvário, Ele também sentiu medo, assim como nós sentimos medo. E nesse momento, o que Jesus fez, meus irmãos? Prece. Mateus nos conta em seu Evangelho que Jesus se afastou dos apóstolos por 3 vezes para fazer preces. Por quê?
Porque Jesus já sabia que naquela noite, após a ceia que já havia acontecido com os apóstolos, ele seria preso, ele seria crucificado e ele voltaria para o plano espiritual. E ele sentiu medo. E nesse momento que ele sentiu medo, Mateus afirma para nós, no capítulo 26, versículo 39, que Jesus disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus aqui, no auge de sua humildade, no auge daquele momento em que ele passava por uma acredito eu que a tribulação mais conturbada do momento de sua encarnação aqui na terra conosco, ele sentiu medo e ele pediu. Ele não agradeceu, ele não louvou, ele pediu ao Pai para que, se possível, afastasse dele aquele cálice. Mas imediatamente, eu acredito que ele se recorda que a prece não serve para afastar as nossas provações, como eu bem disse há alguns minutos. E aí ele pede força. Ele fala: Pai, que seja feita a tua vontade. Ele aceita aquela situação, porque ele sabe que aquela prece levou ele de uma forma a conseguir enfrentar aquele momento que ainda estava por vir. Vamos ter em mente isso. A prece, assim como ela não teve o poder de afastar Jesus da cruz, ela não tem o poder absoluto de nos afastar de nossas provas. Porque as nossas provas, irmãos, elas foram escolhidas no plano espiritual, no nosso plano reencarnatório. O plano reencarnatório é como se fosse um projeto. Sabe quando a gente vai construir uma casa, que a gente contrata um engenheiro para ele fazer um projeto? Então, o plano reencarnatório funciona da mesma forma enquanto nós ainda estamos lá no plano espiritual. No plano reencarnatório, nós pedimos para que nós possamos enfrentar as nossas falhas por meio de provas, por meio de expiações, que nós possamos enfrentar essas falhas para quê? A fim de podermos progredir. Então, isso é um plano reencarnatório. Bom, já que agora nós já sabemos que a prece nos eleva, a prece nos aproxima do Pai, a prece não é capaz de trazer para nós bens materiais e a prece não nos afasta de nossas provas, eu quero trazer para vocês um autor que eu gosto muito, que é André Luiz. André Luiz, assim, Chico teve uma parceria incrível com André Luiz. Então, André Luiz, por meio de Chico, ele conseguiu com que Chico escrevesse para ele um conjunto de obras que é chamado A Vida no Mundo Espiritual, que é composta por 13 livros. Meus irmãos, acreditem, esses 13 livros, um dos temas principais é a prece. Em todas as obras, sem exceção de nenhuma. Eu acredito que a única exceção é Evolução em Dois Mundos, que é um livro muito técnico, uma obra muito técnica, que traz muitos conceitos. E o mecanismo da mediunidade também é um livro muito técnico, que ele não se concentra tanto nas preces, mas ele fala assim um pouquinho de prece, mas a maioria das obras vai tratar de prece. E vai tratar de prece, meus irmãos, de uma forma que toca o nosso coração. Por isso eu quero trazer para vocês alguns exemplos de Emmanuel que nos traz para a prática tudo isso que a gente já viu, que a prece, ela não é capaz de afastar uma prova, mas ela faz com que os espíritos amigos nos auxiliem. Tem 3 obras que me marcaram muito. Eu ainda não consegui ler as 13 obras, eu confesso para vocês, porque algumas são muito técnicas, como o mecanismo da mediunidade, Evolução em Dois Mundos, mas as que eu já consegui ler, 3 me marcaram muito. A primeira, Nosso Lar, que é a figurinha repetida para todo mundo, já viu o livro, enfim, tem aquelas novelinhas, né, que a gente ouve no telefone, aquelas novelinhas. E eu quero que vocês se recordem comigo, principalmente quem já leu o Nosso Lar ou quem já viu o filme. Vocês se recordam quando o próprio André Luiz, que é o autor dessas obras, desencarna? Isso está descrito lá no capítulo 1 e 2 da obra. E ele vai para o umbral. Aí a gente pensa: nossa, cara, mas como que André Luiz, esse espírito assim que traz esse tanto de ensinamento para nós, por meio de Chico, vai parar no umbral? O que vai sobrar para nós? Esse André Luiz vai parar no umbral. Mas enfim, esse não é o nosso tema de hoje.
E lá no umbral, André Luiz ficou lá por anos consecutivos. E ele entra naquele transe que ele não sabia que se ele estava encarnado, se ele estava desencarnado, o que estava acontecendo por ele, o que eu estou fazendo aqui, por que tanto sofrimento, por que essa escuridão? Só que André Luiz, vocês devem se lembrar que André Luiz era um médico, ele era um pouco orgulhoso, ele só fazia o bem para a família. O foco dele era manter a família bem, a atenção dele era voltada só para o núcleo familiar. Isso é errado? Não, de forma alguma. Mas além de nós cuidarmos dos próximos, né, Jesus fala para nós cuidarmos do irmão, e o irmão nem sempre é aquele que está do nosso lado, né? O irmão ele pode também estar distante. E André Luiz fica ali no umbral por anos. Num dado momento, quando ele não aguenta mais, aí que vem uma coisa fantástica, que acho que marca todo mundo, tanto que assistiu o filme quanto leu o livro. Ele faz uma prece, meus irmãos. Ele faz uma prece pura, sincera e verdadeira. E lá no umbral, no meio daquela escuridão, quando André Luiz faz aquela prece, ele se ilumina. Ele mesmo diz com essas palavras no livro, que ele se iluminou de uma forma, e a pureza do seu coração elevou ele até os espíritos amigos. É quando Clarencio o encontra e o recolhe. Olha o quanto é bonito essa afirmação, trazida por esse benfeitor para nós, nos afirmando o poder da prece. Um outro livro que me marcou muito durante a leitura, acho que talvez alguém aqui também já tenha tido a oportunidade de fazer essa leitura, é Entre o Céu e a Terra. Entre o Céu e a Terra, ela é uma história de um núcleo familiar. Uma história muito corriqueira de um núcleo familiar que está em desequilíbrio. E naquele livro, uma criança faz uma prece. Naquele núcleo familiar, uma criança chamada Evelina, ela faz uma prece pura, verdadeira e sincera, porque as crianças por si só já trazem consigo essa pureza, elas não vão perdendo essa pureza, assim como nós, ao longo dos anos, pelas amarguras da vida, vamos perdendo a pureza. Não, a prece da criança por si só já é pura, ela já é sincera, ela é de coração. Então, Evelina, envolta naquele núcleo familiar, aquele sofrimento, aquela obsessão em que a sua madrasta estava passando, Evelina faz uma prece. E ela faz uma prece para a mãe, que já está desencarnada. Lembra que eu falei para vocês que é possível sim a gente fazer prece para os nossos irmãos que já desencarnaram? Mas, meus irmãos, acontece uma situação fantástica. No momento em que Evelina faz a prece para a sua mãe, a Odila, a sua mãe não é capaz de receber a prece. Por quê? Porque ela está numa outra vibração diferente da filha Evelina. Ela não se encontra mais naquele nível espiritual em que a filha está. Por quê? Porque ela se tornou a obsessora da madrasta da filha. Ela está no momento de tanta perturbação mental desencarnada que ela acha que a culpa do casamento dela ter terminado, que a culpa dela ter desencarnado é da madrasta. Mas acontece algo fantástico. A prece não se perde. A prece da criança não se perde, por isso que não existe uma prece inadequada, não existe uma prece que vai sumir no universo e ninguém vai me ouvir. Não! A prece de Evelina acontece um efeito que André Luiz chamou no livro de prece refratária. O que é uma prece refratária? Evelina direcionou a prece à sua mãe querida e amada, porque era a única pessoa que ela imaginava que poderia lhe ajudar naquele momento, tirar aquela família daquela aflição. E a prece refratária não vai para Evelina, não vai para Odila, porque Odila não está apta a receber a prece da Evelina. Mas a prece não é perdida, a prece vai para os espíritos benfeitores de nosso lar. Nosso lar recebe a prece. E no momento em que essa prece é recebida em nosso lar, acontece uma coisa que é o desfecho de toda essa obra que André Luiz conta para nós entre o céu e a terra. Aquela prece feita de pureza, pela pureza daquela criança, é todo o enredo e o desfecho dessa história. Porque ali os mentores espirituais eles são chamados, os irmãos amigos são chamados e todo um grupo de espírito
entra em ação para auxiliar aquela família. Olha, gente, que coisa linda, como uma prece de uma criança foi capaz de mudar o rumo, o direcionamento de uma família que estava em perturbação. É muito lindo isso. Uma outra obra que me chamou muita atenção, pela beleza da prece e pela humildade, foi a obra Ação e Reação. Em Ação e Reação, Alzira, ela desencarnada, ela faz uma prece num dado momento em que ela encontra no Vale das Sombras os seus, acho que são seus cunhados, o Clarino e o Leonel. Ela os encontra, ela já está numa faixa espiritual um pouco mais elevada do que Clarino e Leonel. Ela já tem esse entendimento que um dia nós teremos, se Deus quiser. É que nós estamos aqui também para ajudar o nosso irmão. Que nós não temos que vir encarnados apenas pelas nossas provas. Nós precisamos também encarnar para auxiliar os nossos irmãos. E no momento em que ela verifica que eles estão naquela condição deplorável e que ela foi omissa e permitiu com que eles chegassem naquela condição, ela faz uma prece belíssima, uma prece muito longa. Eu gostaria até de ter trazido a prece para vocês. É uma prece assim, para aquelas pessoas mais sensíveis. A gente chora quando está lendo o livro. É de chorar, de tão bela que é a prece feita por ela. E nessa prece, ela agradece por ser um espírito imortal. E o que ela faz? Ela pede aos espíritos e a Deus que lhe dê a oportunidade de vir como mãe daquelas almas, para resgatar tudo aquilo que deu errado na vida anterior. Então, essa é uma das preces trazidas nessa coletânea de André Luiz que me marcou muito também durante a leitura. Bom, então a gente já falou que a prece, ela não nos afasta de nossas provas, mas ela nos ampara. Ela não é capaz de mudar o destino, mas ela é capaz de trazer os amigos e espíritos auxiliadores para perto de nós. Ela é capaz de chegar até os nossos irmãos desencarnados. Se ela não chegar ao nosso irmão desencarnado, acontece o efeito da refração citado por André Luiz na obra Entre o Céu e a Terra. A prece, ela foi capaz de acerenar e acalmar o coração do nosso querido Mestre Jesus naquele momento em que ele iria enfrentar o Calvário. Então, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa que nós temos nas nossas mãos. Alguém aqui já tinha parado para pensar nisso? Como que a prece pode ter poder? Que poder é esse? E esse poder está em nossas mãos, está no nosso coração. Está naquele momento de 5 minutos que nós vamos parar ali e falar, vou fazer uma prece. Preciso fazer uma prece. Algo que eu não citei, que eu quero citar para vocês, que me veio uma intuição agora. Fala-se tanto, no Espiritismo, fora da caridade não há salvação. A prece também é uma forma de fazer caridade. Sabe aquelas caixinhas que tem na entrada da casa espírita? Aqui na casa espírita tem uma caixinha dessa, caixinha da prece, caixinha da oração. A pessoa chega, anota ali o nome do ente querido, encarnado ou desencarnado, tanto faz. E tem uma equipe encarnada, que ela está imbuída de pegar aquelas cartinhas, aqueles formulários, e fazer preces direcionadas para que aquelas pessoas sejam auxiliadas. Então, essa equipe que está fazendo uma prece para auxiliar o irmão que está em sofrimento, ele está fazendo caridade. Olha que forma bacana de fazer caridade, de fazer uma prece. A gente, na correria do dia a dia, a gente nunca para pensar nisso. Que fazer uma prece, que pedir aos espíritos amigos, que pedir a Deus a intercessão para o irmão, nós estamos fazendo caridade. E isso é muito belo, porque a gente se doa. A gente para um pouquinho do nosso tempo para se dedicar ao irmão que precisa de apoio, que precisa de auxílio. Mas às vezes ele não sabe rezar, não aprendeu a orar. Aqui na casa mesmo, às vezes a gente recebe alguns irmãos, a gente auxilia na orientação de alguns irmãos que passam pela psicofonia, e eles falam, mas eu não sei orar, não sei rezar.
E a gente, enquanto esclarecedor, fala, vamos fazer uma prece, então vamos elevar o nosso pensamento. E esses irmãos que estão em sofrimento, parece que eles se transformam quando eles fazem essa prece. O fato deles estarem desencarnados não muda nada. Nós acabamos de ver aqui o exemplo de André Luiz, que estava desencarnado e fez uma prece. E no momento em que fez a prece, ele se iluminou. E ele se iluminou de modo que Clarence encontrou no meio daquela escuridão e o resgatou. Então, nós temos uma arma, entre aspas, né? Aqui na Casa Espírita a gente fala de arma, né? Mas uma arma, eu não consigo encontrar um outro adjetivo para falar agora para vocês. Mas nós temos uma ferramenta. Pronto, melhorou. Nós temos uma ferramenta incrível, ela só depende de nós. Só depende da gente. Olha só, tem uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra coração. Vamos imaginar a palavra coração? O que vocês conseguem retirar da palavra coração, além da própria palavra coração? Ela gera outras duas palavras. Imaginem a palavra. Ela gera a palavra ação, que é mover-se, é fazer alguma coisa. E ela gera a palavra oração. Basta tirar o C. Oração. Olha tanto que isso está ligado, né? A prece feita do coração, uma oração e é uma ação. Nós nos colocamos em movimento. Né? Nós, de fato, a gente coloca em prática o que a gente veio fazer aqui. Que a gente lá no plano espiritual, como a gente acabou de comentar, né? A gente acabou de dialogar sobre isso, no nosso plano espiritual, no nosso plano reencarnatório, a gente fala, pode colocar isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou ajudar isso aqui e me bota nesse núcleo familiar aqui, porque eu preciso resgatar o negócio aqui, que o negócio está daqui a modelo. E aí, nós temos essa ferramenta, a prece. Para quê? Para nos auxiliar nas provas que nós mesmos escolhemos. Nós mesmos pedimos. Eu quero deixar para vocês uma frase de uma obra de Emmanuel. Não poderia deixar de falar de Emmanuel, né, gente? A gente já falou de Chico, de André Luiz, de Kardec, de Jesus, né? E vamos falar um pouquinho de Emmanuel. Emmanuel traz para nós uma frase em uma de suas obras, que para mim é uma frase perfeita, que se encaixa muito bem nesse diálogo que nós estamos tendo nessa noite. Emmanuel diz assim: a prece sincera é o banho de luz na alma, obscurecida pela provação. Quem ora com o coração sintoniza com o universo e descobre que nunca, absolutamente nunca, caminha no abandono. Que possamos hoje ir embora para as nossas casas, pensando que a Eliane não veio aqui para ensinar ninguém a orar, a rezar. Ela veio aqui para dividir com vocês essa emoção ao ler as obras de André Luiz e ao descobrir que nós temos essa ferramenta incrível chamada prece. Portanto, meus irmãos, eu agradeço imensamente a atenção dispensada por vocês a mim nessa noite. Espero que Jesus nos abençoe infinitamente na sua bondade, que possamos seguir em paz. Muito obrigada. Fiquem com Deus.